A graça e a paz, amados, irmãos, queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê direção em todas as coisas. Quero orar agora com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, nós nos submetemos à Tua vontade, me perdoe pelos meus pecados, Senhor, porque eu sou pecador miserável, dependo do Teu perdão, passo sangue de Cordeiro Santo sobre minhas vestes. Também agora, Senhor, em nome de Jesus, libero perdão sobre a vida de todos os meus devedores. Ser conosco em todas as coisas, Senhor. Que agora, Senhor, diminua para que Tu cresças em mim. Eu Te agradeço por tudo. Que não seja eu a falar, seja o Senhor a falar nos nossos corações. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 127, versículo 1 até o 5. Fala que a vida sem Deus é vã. A vida sem Deus não tem sentido, é uma vida vazia. Todos os trabalhos da vida, construir uma casa, estabelecer uma carreira, formar uma família, deve ter Deus como seu alicerce. Tudo que fazemos, irmãos, na nossa vida, Deus tem que ser a rocha principal, o alicerce, para que segure a nossa casa. Porque se vier um vento impetuoso e balançar a casa, essa casa não vai cair. Se vier, irmãos, um maremoto, essa casa não vai cair. Não vamos construir casas em areia, mas na rocha, como diz a palavra do Senhor. Firmar nossa casa em rocha, não em areia. Precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não edificar a casa, se Deus não construir a casa, se Deus não der todo o material necessário para que essa casa seja construída em cima de uma rocha, em vão trabalhar aqueles que edificam a casa. Sabe por quê? Porque vai vir um vento impetuoso e essa casa não vai ter estrutura para suportar. Essa casa vai cair. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe por quê, irmãos? Se Deus não for guarda da nossa vida, da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, os ladrões entrarão, roubarão e nós seremos saqueados. Não veremos ou não teremos forças para lutar. Então, em vão vigiam sentinelas. Deus tem que guardar a nossa casa. Deus tem que edificar a nossa casa. Ele é a nossa força motriz. Ele é a rocha qual nós construiremos nossa casa e estaremos seguros. Pode vir o vento que for e a nossa casa não vai ao chão. Estará firme na rocha que é Jesus Cristo. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Precisamos nos submeter à vontade de Deus, porque se não estivermos alicerçados no versículo 1, inútil será levantar de madrugada, trabalhar, não teremos nada. Mas a Bíblia fala aqui, logo em seguida, repousar tarde e comer o pão das dores, ou seja, comer a pior coisa que existe, comer de pior qualidade. Pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Quando nós estamos na presença de Deus, vamos dormir e Deus vai acrescentar mais e mais à nossa vida. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que se enche deles, a sua álgeva não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O Salmo 127 aborda o assunto preliminarmente de família. Mas o que é família para cada um de nós? O que é família para você? A família para mim é algo muito importante porque a família é algo criado por Deus. A família para mim é algo qual nos dá direção, nos ajuda, compartilha. A família, minha esposa, minha filha, a família em Cristo, que nos dá, que oramos juntos, que estamos compartilhando a alegria, as tristezas. A família é isso. A família é algo criado por Deus para suportar um ao outro, para amar um ao outro. Mas o que significa edificar? Edificar significa levantar uma construção a partir do solo, segundo o plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Fundar.
Irmãos, é impossível ter uma vida familiar equilibrada se Deus não estiver, se Deus estiver fora do quadrado ou fora da nossa família. É impossível você ter uma família equilibrada. É impossível você ter paz da família se Deus não estiver no meio dela, se Deus não for o centro dela, se Deus não der direção nas coisas que tem que acontecer dentro da família. Tudo vem do Senhor, por Ele e para Ele são todas as coisas. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta não é contra a carne, não é contra seu irmão, mas sim contra aquilo que tem direcionado muitas vezes a vida dele. Ele está fora da presença do Senhor, ele não conhece o Senhor, muitas vezes não serve ao Senhor. Então o que a gente tem que fazer? Orar, apresentar a Deus, dar um bom testemunho, pedir para que Deus transforme a vida dele, pedir para que Deus haja, para que Deus abra uma lacuna, para que Deus abra uma oportunidade de entrar no coração dele. Porque o Senhor quer do homem é uma oportunidade para transformar a vida do homem. Mas somente nos revestindo de toda a armadura de Deus que poderemos suportar as batalhas investidas dos nossos inimigos e assim venceremos. Capacete da salvação para proteger a nossa mente, a nossa cabeça. Couraça da justiça para proteger essa região do coração, do tórax. Cinto da verdade. Sandália do evangelho para caminharmos todos os dias com a verdade, porque a mentira não prevalecerá. O escudo, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, e a espada, que também é a palavra de Deus. Só assim venceremos, irmãos, revestido de toda a armadura de Deus, de todo o poder soberano do Altíssimo Senhor Jesus Cristo. Efésios 6,11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que quando investirem sobre a nossa vida, nós estaremos firmes com a nossa casa feita na rocha, não feita em areia, com a nossa casa firmada, bem alicerçada, feita com materiais de primeira qualidade, pela mão do Senhor. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais investir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Persevere, confie. Confie. A nossa casa não vai ser destruída, porque se você está firmado no Senhor, se você tem andado na presença de Deus, o inimigo ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, ele vai ser destruído. Ele não tem poder para poder derrubar a casa firmada em Cristo Jesus. Se as coisas não vão bem com Deus, como irá bem com a nossa família? Se você não está bem com o Senhor, como vai estar bem com a sua família? Se você está com a vida desregrada diante de Deus, se sua vida não está submetida à vontade de Deus, como você vai conduzir a sua família? Não dá, não existe como você conduzir a família se sua vida está fora do Senhor. Fica uma bagunça, a casa vai estar bagunçada. Deus é a pedra fundamental da nossa vida. A pedra fundamental é a principal, é a pedra qual dá início a uma construção. Ela conduzirá todo o resto da casa. É assim que é feita a nossa vida. Deus é a pedra fundamental. Precisamos dessa pedra para dar sequência. Ela é o modelo, o tipo que dá sequência ao restante da construção, que dá sentido à construção. Não adianta você colocar em prática toda a sua expertise, o seu conhecimento humano, se o Senhor não estiver no meio da sua família. Não adianta você colocar em prática o seu conhecimento. Não adianta, porque a sabedoria vem de Deus. Você pode ser o homem mais inteligente do mundo, mas se Deus não tiver um negócio no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus negócios, eles não vão prosperar. Você não vai ter paz. Deus é a paz que excede todo entendimento, que esse mundo não conhece. É Ele que direciona a nossa vida em todas as coisas. Como eu disse, Ele é a pedra fundamental. Aí sim teremos paz, teremos direção, teremos como ser conduzido e conduzir as nossas coisas, a qual o Senhor está no comando e no controle de tudo. Você pode levantar de madrugada ou dormir tarde, trabalhando, feito um condenado,
Se o Senhor não estiver no meio da sua casa, certamente os resultados não serão satisfatórios. Você não vai ter bons resultados. Você não vai prosperar naquilo que você fizer. Deus precisa estar no controle de tudo e no comando de tudo. Ele precisa ser colocado como centro. O centro de tudo. É Ele que conduz. É Ele que te dá quando você dorme. Ele dá o sono, Ele dá a prosperidade. Ele coloca sobre você tudo aquilo que você precisa. Você prospera nas coisas. Você é conduzido pela vontade de Deus. Não adianta você estar fora de Deus e se submeter a um trabalho árduo, um trabalho escravo e não prospera. Quantos estão no mundo aí que ganham muito, muito, muito bem e o dinheiro não dá para pagar as contas e não sabe o que está acontecendo. Mas é o que? A presença do Senhor que não está lá. Aí vem migrador, cortador, devorador e ceifa tudo. Mas muitos estão na presença do Senhor, ganham pouco, mas prospera, paga as suas contas, tem paz com Deus, dorme em paz e no final do mês ainda tem dinheiro na mão. Deus faz prosperar, é o Senhor que faz todas as coisas, irmãos. Coloque Deus como centro da sua vida e Ele fará você prosperar, principalmente nos caminhos dele. Quero lhe dizer que quando Deus e sua palavra regem a nossa casa e nossos corações, tudo se torna agradável e as experiências serão sempre ricas, pois estaremos em obediência ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem que reger a nossa casa, a nossa família. Precisamos ter experiências com Deus, precisamos nos submeter à vontade dele. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É como eu falei mais cedo, Paulo sabia ter em abundância, como também sabia andar também em paz na escassez, porque ele sabia que ele confiava naquele que nos fortalece, que todas as coisas eu posso naquele que nos fortalece. Quem é? O Senhor. O Senhor. Paulo colocava o Senhor como centro da sua vida. E nós precisamos colocar Deus em tudo como centro da nossa vida. Deus nos deu uma grande missão, guiar as nossas famílias ao reino dos céus, assim como foi dado a Jesus uma grande missão, conduzir a sua família ao reino dos céus, a sua igreja, os seus irmãos. Jesus conduziu a sua igreja, Jesus conduziu os seus irmãos. Todo aquele, Senhor, que o Senhor me deu, jamais eu os perdi. Ao contrário, o Senhor tem nos conduzido em todas as coisas. Todo aquele que vem até mim, jamais lançarei fora. Todo aquele que foi a Jesus, jamais se perdeu. Ao contrário, continua firme no Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode, enquanto está perto, enquanto se pode achar, irmãos. Não se preocupe com o dia de amanhã, apenas com o de hoje. Mas saiba que enquanto nós dormirmos, se verdadeiramente a nossa família está rendida e edificada no Senhor, Ele acrescentará o pão de cada dia e fará com que venhamos a prosperar em tudo que fizermos. Tudo que você colocar as mãos prosperará, irmãos. Porque é Deus que controla e conduz as nossas vidas, a nossa família. Sei bem que há dias que nos levam ao extremo, um desgaste físico tremendo. Mas não se preocupe, apenas se submeta ao Senhor, pois Ele concede o sono àquele que o ama. Você não irá penar pelo pão, mas Deus trabalhará em favor dos seus. Deus trabalha em favor daquele que nele espera e confia. Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim, abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem,
de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, e a paz sobre a tua casa. Verás os filhos dos teus filhos, você verás os seus netos. Olha o que a Bíblia fala, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, sobre a tua casa. Você verá os seus netos, e a paz sobre a tua casa. Quando vocês comerem do trabalho das suas mãos, serão felizes e tudo estará bem com vocês. Ansiedade rouba o sono. Muitas pessoas podem tornar-se realmente mal-humoradas quando não conseguem um descanso suficiente. Não perca a sua comunhão com Deus devido às preocupações. Ponha sua confiança no Senhor e descanse em paz. Durma o sono do justo. Deus nos ajudará a cumprir as suas metas. Descanse em Deus. Durma um sono do justo. Se despoje do seu poder, do seu achismo, do seu braço de carne. Deixe a destra de Deus entrar a seu favor, lutar por ti, ser o seu general de guerra. Eu sei que tem coisas na vida, irmãos, que nos trazem preocupação. Eu sei disso. Mas tem coisas que nós não conseguimos resolver com nossos braços. Somente Deus, quando nós entregamos, confiamos, Ele fará. Entrega teu caminho assim, eu confio nele, mas Ele fará. Ensina seus filhos a amarem e obedecer a Deus, para que sejam homens e mulheres comprometidas com o reino dos céus. Pois os filhos são herança do Senhor. Filhos comprometidos com Deus serão pais e avós comprometidos com sua família e serão exemplos para outros. Nossos filhos precisam conhecer a palavra, precisam se submeter a Deus, obedecer a Deus, porque filhos comprometidos com Deus serão pais e avós comprometidos com a palavra e com a família, irmãos. Ensine seus filhos a conhecer a Deus, a conhecer a história, a conhecer a Bíblia, a se submeter, a orar, a jejuar, a meditar na palavra de noite e de dia. Não se afaste essa palavra do teu coração. Medita nela de noite e de dia. Se você tiver uma boa esposa e uma casa cheia de filhos orientados no Senhor, você é um homem abençoado. Se tiver uma esposa, uma casa cheia de filhos orientados no Senhor, você é um homem totalmente abençoado, irmãos. Creia nisso. Os bons filhos olham pelo bem-estar de seus pais, sempre, mas principalmente nos dias da enfermidade e velhice. Eles abraçam as causas de seus pais quando necessitam de um defensor. Eles produzem netos que se tornam a coroa dos velhos. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: os bons filhos, eles amam os pais, eles se submetem aos pais, obedecem aos pais, e na velhice eles são a coluna dos pais, eles ajudam os pais, eles se preocupam com os pais. Provérbios 17:6: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Que Deus seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Direcione seus filhos na palavra de Deus. Eduque seus filhos na palavra de Deus. Eles serão excelentes pais e excelentes avós. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém e amém.